toda a honra, toda a glória sejam para nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, graça e paz. A mesma palavra, o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre, e o Espírito Santo sempre trazendo de formas diferentes, mas sempre alinhado ao propósito do Senhor. Em todas as épocas, nós vemos as pessoas vivendo as suas vidas. Nós vemos épocas diferentes, pessoas com mais entendimento, pessoas com menos. E nós temos sempre dentro de nós um pingo de soberba, de vaidade, de achar que aquela época era pior, que mesmo hoje, nessa época, existe uma pessoa melhor do que a outra, e nisso nós não percebemos, muitas vezes, o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor, nós sabemos, é que todos nós sejamos filhos. E como filhos daquele que é eterno, o Senhor Deus nos quer com Ele para todo sempre. O propósito do Senhor é fácil falar, mas aqueles que não reconhecem a existência de Deus não vão reconhecer propósito nenhum. Vão viver no relativismo e, de fato, quando nós pegamos uma régua, um compasso, quando nós pegamos instrumentos, nós precisamos de referência. Até para navegar, usavam as estrelas como referência. Hoje, as máquinas e as pessoas usam referências. Se isso é assim, então vou fazer aquilo. Se não sei o que, então não sei o que. Mas nisto tudo, de forma até oculta, está o propósito do Senhor, que se revelou para nós em Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Uma vez que nós sabemos que Jesus é o Senhor e é o Verbo de Deus, nós sabemos que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E nós sabemos que o Senhor Deus está oculto, não se revela para quem tem a soberba, para quem olha as coisas e caminha como se fosse dono da eternidade. Para estes, o Senhor Deus, em sua soberania, sendo o Todo-Poderoso, tem o poder absoluto, e esse poder é tão grande que o Senhor Deus simplesmente parece não existir. E isso não é só hoje, no tempo da graça, não, mesmo na época do Senhor Jesus, aqueles sacerdotes, quando iam atrás do Senhor Jesus pedindo sinais, a soberba, né? Era tudo que eles conseguiam, era uma resposta simples. E era tudo que eles conseguiam, era chegar lá, entrar em contato, ver, chegar muito perto do próprio Deus, ver com os próprios olhos e não conseguir receber nada. O Senhor Deus hoje está debaixo do nariz das pessoas. Todo aquele que se aproximar, o Senhor Deus é galardoador e revela. O Senhor Deus simplesmente aparece, se faz presente através do Filho Jesus. E para quem não entende, ainda vai perguntar, mas cadê Jesus, né? Todo aquele que crê, recebe, porque começa que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é o mesmo Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, que é o Pai, que é o Filho, habita em nós. E o Espírito Santo, ele é consolador, ele nos ensina, nos acalma, ele é guia, ele nos guia. Mesmo sem sabermos, o Espírito Santo vai nos guiando. Vai nos guiando tanto que chega num dia em que o cristão, de tanto buscar, ele começa a ouvir a voz do Espírito Santo e percebe que já estava sendo guiado pelo Espírito Santo e nem sabia. E o Espírito Santo tem a função principal de dar testemunho de Jesus Cristo. Aí está. Onde que está Jesus? Está vivo, presente dentro dos cristãos. E isso não é filosofia, não é desculpa, nem jogo de palavras, porque este Senhor voltará. E aí o ímpio sempre vai dizer, olha o jogo de palavras, né? Primeiro diz que Cristo está no Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não vê. Se a gente não vê, boa desculpa, né? Só eles têm o Espírito Santo. Mas o fato é que todo aquele que se aproximar, lê o Novo Testamento
e fizer uma pequena oração falando honestamente com Deus, pedindo: Senhor, eu não acredito em Ti. Aquele que não crê, né, deveria fazer isso. Senhor, para mim eu estou falando com as paredes, mas se é verdade que todo aquele que aceitar o Teu Filho Jesus tem a vida eterna, eu quero ver isso. Eu quero ouvir de Ti, eu quero receber de Ti, seja em visões, seja em sonhos, seja em sensações. Porque eu sou cientista, eu já sei que visões, sonhos, sensações, tudo isso é química do cérebro, mas os cristãos dizem que não. Então eu que sou cientista, eu quero receber de Ti, meu Deus. Todo aquele que fizer uma oração, essa oração que eu fiz assim bagunçada agora, não durou nem um minuto. Todo aquele que se aproximar ao Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. E nisto está o propósito do Senhor. O Senhor Deus fez o homem, não adianta, toda a história da Bíblia Sagrada, se nós cristãos começamos a falar, ninguém recebe, se o Senhor Deus não chamar. Mas por que a gente prega? Porque o Senhor Deus mandou. Esse é o propósito do Senhor. Ter filhos, ter uma família. Ué, mas não é o eterno? Ué, mas ninguém disse que o Senhor Deus já não tinha filhos, os anjos. E agora está neste plano, começa em Adão e Eva. Esse plano é tão grande que nós cristãos apenas sabemos que é verdade e apenas sabemos a parte simples do plano, que a Bíblia Sagrada explica. E sabemos que é verdade porque o Senhor vem a nós, em espírito, enviando anjos, enviando sinais, enviando sonhos, visões, tantas coisas. E aí então, depois que o cristão sabe da verdade, o cristão simplesmente sabe que existe o propósito do Senhor. Bem simples. O Deus único que é pessoa, e sendo pessoa, ele tem propósito, ele tem vontade. E sendo eterno, é perfeito. E sendo perfeito, só pode ser amor. E sendo amor, ele não cria um homem meia boca, não cria um homem que vai ser do jeito que a gente pensa que é. Não é para viver pouco, não é para ser como nós somos hoje, fracos na carne. O propósito do Senhor é criar filhos. Mais do que criar, como somos filhos, o Senhor gerou de si mesmo, ele assoprou vida. Então a imagem do Senhor está em nós. E o que acontece é que essa imagem é santa. Aqueles que não se identificarem com essa imagem, esse é o processo de nascimento. Porque muita gente acha que o nascimento é só o primeiro nascimento, na carne, né? E quando nasce da carne, acha que aquilo ali é tudo. Está bem claro que, inicialmente, nós não sabemos de onde viemos, nem sabemos para onde vamos. E conforme o Senhor Deus vai chamando, no meio de tantas religiões, de tanto conhecimento da ciência do homem, porque tanto os ateus, quanto os religiosos, quanto os que buscam tudo que o homem inventou, isso tudo é ciência. Isso tudo é que o homem observou, mas não recebeu de Deus. Não tem o propósito de Deus. Aí nós começamos a observar essas coisas todas e muitas coisas as pessoas não entendem. Não entendem o propósito de Deus porque não foram chamados. E aí continua a infinidade de perguntas. Ora, mas que Deus injusto que chama uns e não chama outros? Ora, quer ser chamado? O convite está sendo feito. Muitas pessoas ouvindo o convite não aceitam. De fato, todos estão sendo chamados. Cristo veio para todos. Mas muitos estão zombando. Muitos estão simplesmente dando as costas para o Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele chama. Mas quando nós dizemos que ninguém pode vir nas mãos do Senhor Jesus se o próprio Deus não chamar, isso significa o quê? O Senhor Deus chamou a todos. Chamou a todos. Só que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ué, chamou ou escolheu? É a mesma coisa. O Criador vai chamar quem? Aquele que ele escolheu. Numa empresa, tem várias pessoas, todos passam por um teste. Muitos estão sendo testados antes mesmo de entrar na sala de teste, né? Vamos dizer que para um emprego vai ter um teste, uma prova escrita.
E muitas empresas estão testando as pessoas antes mesmo de entrarem naquela sala, ou seja, lá na sala de espera, eles já estão sendo selecionados e aquele teste lá em cima, na outra sala, é a mesma coisa nossa. Antes de chegar no tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo para nós não vai ser um teste. Vai ter muitas coisas, muitas explicações. É um tribunal, é juízo. O juízo virá para todos, mas para nós não é juízo condenatório, é juízo para que nós recebamos juízo, instruções. Então, para nós, antes mesmo de chegar naquela sala lá em cima, no tribunal de Cristo, aqui embaixo nós já estamos sendo observados e a quem o Senhor quer, Ele chama, porque o teste já está acontecendo aqui. A mesma coisa em muitas empresas, nós vemos em filmes, né? Uma entrevista de emprego e não sei o que, aí vai todo mundo estar numa sala de espera. E naquela sala de espera, com câmeras ocultas, o dono da empresa já está vendo quem que vai ficar e quem não vai ficar. O baderneiro, o mais calmo, o que observa, né? Já na carne nós temos como explicar que existe um juízo, existe uma seleção, muito mais em espírito. Em espírito, as palavras têm um significado muito mais profundo. Nem sempre é uma pessoa calma que o Senhor Deus escolhe. Nem sempre é uma pessoa que aos olhos do mundo é isso, é aquilo, tem percepção, não tem percepção. O Senhor Deus, Ele que é o grande chefão, né? Ele é o Senhor. Ele tem os pensamentos mais altos do que os nossos. E Ele já está observando. Por isso que muitos são chamados, todos são chamados. O chamado é para todos. Mas na hora de ser escolhido, poucos são escolhidos, porque poucos respondem. O meu testemunho, amados, a vida inteira, eu vinha errando, fugindo, muitos missionários, mas o Senhor veio me balizando, me guiando e propiciou o dia em que eu pudesse aceitar o Senhor Jesus. Então eu que errei tanto, amados, eu que errei tanto. Como é que pode esse Deus maravilhoso? Porque depois o Senhor me revelou, não sabia, né? Errei tanto, eu caminhei a vida inteira em ruas, em becos, enquanto as pessoas estavam trabalhando, buscando as suas vidas. Durante muitos anos eu estava filosofando, pensando na vida, andando por calçadas sem fim. Até num passeio uma vez que eu fiz, quando eu era bem jovem, eu tinha lá meus 15, 16 anos, e fiz um passeio ali para Buenos Aires, Mar del Plata, enfim. Uma vez eu contei para vocês. E o ônibus parou num lugar lá, eu acho que era Buenos Aires, não me lembro. Tinha cassino, e é um lugar turístico, né? E todo mundo foi para um lado. E esse pregador aqui botou na cabeça de ir para o outro lado. Mas para quê? Né? Eu só perguntei para o motorista qual é o tempo que a gente tem. Então, não me lembro direito, acho que eram 2 horas e um pouquinho. Aí eu botei no cronômetro do celular 1 hora. 1 hora para ir, e quando terminasse aquele tempo, 1 hora para voltar. Eu peguei teimoso numa rua e fui. E nada encontrei naquela rua. Enquanto isso, todo o ônibus da excursão estava passeando, né, com guia turístico lá em Buenos Aires. Por que eu fiz aquilo? Naquele dia, qual foi a função, o resultado? Até hoje eu não sei. Se depois de tantos anos, desde cedo, porque aos 4 anos de idade um demônio veio para mim, desde cedo eu com essa mania de caminhar e buscar e pensar, por que num passeio daqueles eu larguei tudo para ficar sozinho, tão jovem, caminhar numa rua reta de quilômetros que não tinha nada, só tinha casa de um lado, casa do outro, prédio. Para que isso? E aí, então, muitos anos eu fiz isso e fugindo de missionários, mensageiros, tomados pelo Espírito Santo, até que o Senhor Deus observou a minha alma que eu estava buscando, que a minha essência dentro de mim eu estava perdido. Ainda que eu errasse em muitas coisas aos olhos do mundo, o Senhor Deus já me tinha por inocente.
Porque todos nesse mundo são guiados pelo Satanás, pelo espírito do maligno. E muitos se atiram, têm sucesso, recebem todas as riquezas. Normalmente é o príncipe desse mundo quem faz isso, né? E aquele que se dá bem, aquele que abraça o mundo até o fim, ele recebe as riquezas. É dito e certo. Mas eu não estava nem aí para as riquezas. Enquanto as pessoas foram crescendo, eu joguei a minha vida inteira andando nas ruas, filosofando, pensando. Foi uma força imensa dentro de mim que me moveu assim. Depois eu comecei a estudar, fiz muitos cursos superiores. E no final esse mal que veio sobre mim, mais ou menos 10 anos, não posso dormir. Eu durmo, mas não descanso, não é um sono normal e fico batalhando a noite inteira na cama. Então, amados, nisso tudo está o propósito do Senhor. A minha alma que teve contato com demônios e tudo, e por misericórdia o Senhor Deus me guiou e depois me fez saber, me mostrou vários momentos, tem testemunho grande, não gravei, em que eu fui liberto da morte e estava com a presença do Senhor Deus. Estava sendo observado e guiado, porque o nosso Deus, ele não se esconde, ele está no oculto, está escondido, mas ele não faz isso. Ou seja, ele é obrigado a fazer isso para quem tem a soberba. Imagine se o Senhor Deus aparece para todo mundo, né? Todo mundo se curva. É o que vai acontecer no final, quando não houver mais tempo. Porque se todos recebessem a presença do Deus vivo, já aconteceu, Cristo esteve nessa terra, muitos não aceitaram, mas se todos receberem a presença terrível do Senhor, em primeiro lugar, nós sabemos que isso não vai ser fé, né? Todos vão dizer sim por medo, e aí o Senhor coloca todo mundo lá no céu e não dá certo. Depois, porque o Senhor diz que até nesse momento, a Bíblia diz, né? Vai ter gente cuspindo na face do Senhor, né? Fugindo. Porque vão perder a capacidade de entender, de receber a Deus. Tem muitos hoje que não conseguem chamar o Criador de Pai. Dizem que são de Cristo, né? Não conseguem nem vir direto no Criador, tem que se prostrar para Santo, para Maria, e tem que ter amuletos e outras coisas. Então, amados, o propósito do Criador é ter esta família. É um sistema diferente, não é capitalismo, é monarquia, mas não é monarquia com um rei homem, é monarquia com o rei Jesus, aquele que é um com o Pai, que é o próprio Deus, perfeito. E é um sistema maravilhoso, por quê? Porque não é um sistema, é o sistema de Deus. Não é só porque tem um rei, mas tem o rei, Jesus. E não é só por isso, não é porque o rei Jesus, sendo perfeito, ele tem toda a estrutura, tem as funções e tudo muito semelhante, a hierarquia é muito semelhante com o que acontece aqui na Terra. Mas, diferentemente, lá todos são iluminados pela glória, pela luz do Cristo. Aqui, tudo é sustentado pelo Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Mas aqui, as pessoas fazem as coisas achando que ninguém está observando. Na política, isso é muito comum. Nos porões da política, né? Vamos dizer assim que tem lá um porão. Então, essa expressão nos porões são nos lugares onde as pessoas acham que nada vai acontecer. E na política, por algum tempo, eles conseguem, né, roubar dinheiro, conseguem desviar recursos, conseguem fazer o que bem querem. Por quê? Porque a hierarquia, a estrutura política, não tem o poder que Cristo tem. Então, na Terra, ainda que tenha um presidente, ou ainda que tenha um rei ou uma rainha, na Terra não existe o poder absoluto que o nosso Deus tem. Lá em cima é monarquia, mas é diferente, porque lá todos estão sustentados diretamente pela luz do Cristo. Não é uma luz indireta, porque tudo foi feito pelo Cristo, até o sol. E nós somos iluminados pelo sol aqui. E à noite, ninguém já percebe mais nada, né? Quando as pessoas na calada da noite assinam contratos, lá em cima não. Já não tem dia nem noite, é a luz do Cristo. Ou seja,
Tudo que se toca, que se vê, que se prova, que se vive, o Cristo está vivendo diretamente. Aqui embaixo também é assim. Tudo que as pessoas fazem, o Senhor Deus está vendo. Mas o Senhor Deus permanece em silêncio porque é cumprimento da palavra. É uma peneira, é um filtro. É seleção. Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Mas lá em cima, todos estão sob a luz do Cristo. Então, quando uma pessoa faz uma coisa, essa pessoa faz em Cristo. Aqui nem todos estão em Cristo. E por isso mesmo o Senhor Deus se reserva no direito de ficar no culto como se ele nem existisse. Como se o Senhor não estivesse nem aí. Por isso que a palavra diz que o que vai fazer o homem contra Deus? Nada. Nem irrita, nem aborrece. O Senhor Deus vai lançar a ira dele justamente por causa de seus filhos. Os ímpios não se irritam, aparentemente, né? Estão na carne, têm aquele controle, se fazem de indiferentes, tocam o projeto deles, não me interessa os outros. O Senhor Deus muito mais em relação a eles. O Senhor Deus é Deus. Ninguém vai conseguir irritar o Criador, diminuir o Criador. Agora, por causa dos seus filhos, porque o Senhor nos ama, porque nós estamos sofrendo no meio do joio, no meio daqueles que se deixam levar pelo espírito do maligno, por causa de nós, por amor a nós, o Senhor Deus se irrita, fica irado, chora, sofre, se compadece. Porque o homem, ele se alinhou a processos, o homem se alinhou a coisas, a forças, a energias, e deixou de ser homem, deixou de ser pessoa. Passou a ser movimento, passou a ser simplesmente fluidez, como o homem quer, passou a ser coisa. Mas o propósito do Senhor é que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos para termos corpos glorificados, para termos fluidez, para termos muito mais poder de pensamento e de ação do que qualquer homem tem na face da terra. Mas antes, para sermos aprovados, antes de termos essa fluidez, nós temos que amar. O amar, aqueles que amam, são pessoas. Por isso que o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus, e o segundo é amar o semelhante. Porque o Senhor Deus é pessoa. E o propósito dele é o quê? É ter uma família de pessoas e não de coisas. Não de processos. Não de teologia pura. Não de mecânica. O que nos leva ao título desta pregação, o propósito do Senhor. E o texto principal está em Romanos 9, versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, amados, meu testemunho, eu coloco sempre nas pregações, a vida inteira andando nas ruas e tudo. E eu que errei tanto, como é que o Senhor Deus se compadeceu de mim? Como é que o Senhor Deus propiciou, foi atrás de mim a vida inteira e propiciou um dia para que eu não aguentasse mais e aceitasse o filho dele. Eu estava sendo impelido para o deserto. Eu estava como escravo do mundo e o Espírito me empurrando, me impelindo, me balizando, me guiando. Quando aceitei o Senhor, então eu já comecei a sentir que eu estava sendo empurrado, guiado. Por mais que eu errasse, né, até o dia que desce um anjo em carne, esse é meu testemunho, pairando acima da cabeça das pessoas. 1 minuto para me trazer uma mensagem, para me corrigir. A partir dali eu me senti confuso, em parafuso. 3 anos ainda errando muito. E como é que esse Deus ainda se compadece de mim e o seu Espírito fala comigo todos os dias, mesmo tendo errado? E eu ainda faço uma análise do meu comportamento e me vejo como o ímpio me vê, porque eu era ímpio. Quem me olha muitas vezes vai dizer, aquele lá é louco, diz que é de Cristo, olha lá, né? Olha lá os erros dele. E o Espírito ainda vem a mim, depois que eu clamo, choro e peço, o Espírito Santo me diz
que no dia que o Senhor Deus enviou aquele anjo, o Senhor Deus olhou para baixo, irmãos. Quando eu lembro disso, é muita emoção. O Senhor Deus olhou para baixo. O Senhor Deus me disse, 3 anos depois, o Senhor Deus me disse numa oração, sabe aquele dia que eu enviei o meu mensageiro para ti? Pouco antes tu estava na grade de um parquinho de diversões, eu estava assim, escorado numa grade, porque eu andei várias horas em Porto Alegre, eu nunca tive um dia só para mim, sozinho. Muitas coisas aconteceram naquele dia, coisas que o homem olha e diz não aconteceu nada, né? Muitas coisas aconteceram. E uma delas foi isso, que eu parei numa grade, olhei uns brinquedinhos de criança e pensei assim, puxa, esse parque está fechado. Bem que eu queria ver as criancinhas brincando ali, para lembrar o dia que eu fui tão feliz assim, que um dia eu andei naquele brinquedo ali. E o Senhor Deus em oração disse, olha, sabe aquele dia que tu estava naquele parquinho, naquela grade olhando aquele brinquedo? Eu olhei para baixo. Eu olhei para baixo e me compadeci de ti. Esse foi um dos fortes motivos pelos quais o Senhor permitiu que eu visse face a face um anjo dele, um mensageiro, recebesse uma mensagem, respondesse. Porque aos 4 anos de idade veio um demônio. E a minha vida inteira os demônios não me deixando ter nada, eu errando muito. E aí então o Senhor Deus olha para mim diferente como o homem olha. O homem vai dizer, olha lá, aquele lá só fez coisa errada. Ué, mas não são todos na humanidade que tem demônios? São. Por que que eu fui chamado? Por que que o Senhor Deus te chamou também? Porque o Senhor Deus esquadrinha as almas. O Senhor Deus vê esses momentos em que as pessoas como eu param numa grade e começam a pensar, por que eu fiz isso? Por que a minha vida foi assim? Por que eu, mesmo sabendo o que era certo, fiz o que era errado? Ou seja, eu estava me perguntando, eu estava questionando. Aquele momento não estava nada, só estava pensando, puxa, por que, né? Um dia eu já fui feliz e hoje, por que essa felicidade não existe mais? Esse é o propósito do Senhor. Ter filhos inocentes como uma criança, para que possam ser felizes eternamente todos os dias. Eu não sei se a gente pode falar em dias depois, né? Porque ele não tem dia nem noite, mas direto, a todo momento. Foi isso que eu vi nos olhos daquele anjo, um poder, uma força. É claro que ele veio furioso me dar uma mensagem, mas eu vi junto com a fúria, junto com o fogo consumidor, eu vi o amor de Deus, o zelo. Um amor que não tem na face da terra. É o que o Senhor Deus quer. Que nós sejamos inocentes para que nós possamos ter direito à árvore da vida. Para que nós possamos ter direito a estar a todo momento, eternamente, felizes como que andando num brinquedinho, num parque de diversões. Porque tudo foi feito por Ele, pelo Senhor Jesus e para Ele. E o Senhor, sendo perfeito, Ele fez para ser assim. Começa que é corpo glorificado a promessa. Começa que é vida eterna. Né? E segue-se que tudo isso, tudo que está na promessa, é sob a luz do Cristo. Sob o olhar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem nada melhor. Esse é o propósito do Senhor Deus. Mas aqui na terra, vejam o meu testemunho, né? Uma vida inteira perdida, mesmo depois quando eu comecei a fazer os cursos superiores, aí veio esse problema e não pude ter nada, não adiantou nada eu passar infindáveis horas estudando, indo e vindo lá naquela organização, né, de cursos superiores, pagando, organizando minha vida, organizando e organizando e organizando agendas e mais agendas. No meu caso, não adiantou nada. Muito antes de fazer os cursos, eu fiz o que todo mundo fez, né? Jardim de infância, nem me lembro mais, pré-primário, primário, segundo grau. E junto com isso, caminhando nas ruas a vida inteira. Então, o Senhor teve misericórdia de mim, se compadeceu. Porque, para começar, eu fui visitado e guiado por demônios desde os 4 anos de idade, que eu me lembro. E eu errei muito, errei. E eu sou passivo de condenação, e eu tenho pecado? Tenho. A Bíblia diz que todos são assim.
porque todos nasceram nesse mundo que tem um príncipe. Mas no meio disso, o Senhor Deus está se compadecendo de uns e não de outros. E o entendimento é que nós estamos na carne e muitas vezes nós não entendemos os movimentos do Criador. Então a única coisa que importa é termos aceito o Filho de Deus, é termos simplesmente dito sim. O Espírito passa a habitar em nós. Muitas coisas a gente sabe, mas muitas coisas nós não sabemos. Agora, de todas as coisas que nós sabemos, é importante lembrarmos que uma vez que o Senhor Deus nos escolheu, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, não tem volta. O Espírito Santo está nos guiando. O Espírito Santo está guiando a cada um de nós. Está balizando. Eu me lembro uma vez, nos cursos superiores, que o monitor disse assim, hoje ele não sabe para onde ele vai, porque eu comecei a me perder lá dentro. Então eu ia entrar na sala errada, aí o monitor pegou nos meus 2 ombros brincando e disse, hoje ele não sabe para onde que vai, hoje é aqui, ó. Hoje ele não sabe para onde vai. Hoje é aqui, ó. Entra aqui, essa é a tua sala hoje. Isso o Espírito Santo está fazendo conosco. No mundo espiritual, nós não vemos. Muitas vezes nós não percebemos. E é isso que acontece quando nós lemos toda a palavra. Existe um Deus que é infinitamente maior do que nós, é o eterno. E nós recém fomos criados pelo Senhor. O Senhor Deus nos fez no pó, mas não somos feitos do pó. Ele assoprou vida de si mesmo. Então o Senhor Deus nos criou no pó, mas gerou de si mesmo almas viventes. Nós somos filhos, feitos para sermos a sua imagem e semelhança. E o processo é esse, irmãos. Tem que passar pelo nascimento da carne e da água e do espírito. Nós vemos, por exemplo, bebês abortivos. Claro que sobre isso tem muito mais a dizer, mas muitos bebês nem nasceram na carne, não tiveram uma vida na carne. E é claro que ali o Senhor Deus sabe quem está salvo, quem não está salvo, mas um bebê abortivo, a noção que se tem é o que? Ele nem veio à vida. Também, para vir à vida eterna, tem que passar pelo nascimento da carne, e quem passou pelo nascimento da carne, ao muito que foi dado, quem já está aqui, já viveu esse mundo, agora tem que seguir e passar pelo nascimento da água e do Espírito. E nesse processo todo, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque o processo não é nosso, é de Deus, é de cima. Nós estamos na antessala, nós estamos sendo observados. E o Senhor Deus já está olhando e chamando uns e deixando de chamar a outros. É por isso que nós vemos Paulo, que era assassino, e o Senhor Deus pessoalmente. E Paulo se torna cristão. E o mundo vai dizer, mas como? Tem uns arrogantes que dizem, olha, se esse Deus aparecer aqui, eu vou acreditar, né? Porque Paulo era assassino, mas Paulo nem cogitava que isso iria acontecer, nem pensava. Da mesma forma, eu jamais pensei que eu, um Zé Ninguém, um homem que vinha caminhando a vida inteira, estudando, obcecado, achando que eu poderia entender alguma coisa, jamais imaginei que o Senhor Deus iria enviar um anjo em carne. Nem cogitei, nunca me passou pela cabeça essa possibilidade. Não sou rei, não sou profeta, não sou ninguém. E hoje é o que é, né? É isso mesmo, quase ninguém acredita, e os que acreditam, é claro que eu me alegro com eles, e eles, meus irmãos, esses que acreditam, se alegram comigo. Mas tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu não me sinto mais do que ninguém quando alguém se alegra quando eu conto esse testemunho. Porque se eu me sentisse, de nada adiantaria estar pregando, era melhor fechar tudo e cair na gandaia, porque a minha carne quer. Mas já não quer tanto assim, porque hoje eu sei da verdade. Hoje eu sei do propósito do Senhor. Então nós estamos vendo as coisas e muitas vezes nós pensamos como os ímpios, né? Os ímpios não entendem, mas por que isso? Isso não vai para frente, não, porque essa fé, porque isso, nada funciona, e brigam, e brigam, e brigam.
Essa semana mesmo eu vi uma notícia de uma cantora que foi infeliz ao se pronunciar a respeito do comportamento dos ímpios. E ela falou uma coisa não muito certa, mas estava pensando na doutrina, né? E aí ela apanhou, né? Ela começaram a cancelar a agenda dela, uma cantora famosa, viu, amados? Não vou falar o nome e não vou dizer o que ela disse. Se alguém vier no meu PV e disser que ela estava certa, eu explico por que ela estava certa, mas também errou. E muitas vezes nós erramos, não adianta. Olha, se eu vou explicar uma pessoa que para ouvir, dificilmente, né? Ela vai entender, ela vai ficar minha amiga. Agora, cedo ou tarde, o cristão, ele fala para o mundo, né? Cedo ou tarde vão nos achar. Eu disse pessoalmente para os meus inimigos, eu tenho inimigos ferozes, que eu não sou inimigo deles, né? Mas eles acham que tudo é um jogo, né? Para que eu vou ficar ano após ano, né? Dia após dia pregando, lendo, pensando, sofrendo por amor a Cristo? Isso é um jogo? Isso não é um jogo, é testemunho, né? Mas cedo ou tarde, eu disse um dia para os meus inimigos, olha, me protejam. Até agora não me protegeram, mas quem sabe no culto, né? Eu não sei se de alguma forma estou sendo protegido. Eu sei que o Senhor está nos protegendo. Mas para quê? Para viver do jeito que a gente quer? Não, pode ser que seja para eu morrer daqui a 5 minutos. Eu não sei o propósito do Senhor. Mas eu disse para os meus inimigos, olha, me protejam e vocês vão ver. Vocês vão ter oportunidade de ver que o meu testemunho é verdadeiro. O Espírito de Deus vai falar para vocês. E vocês poderão ser salvos. Vocês receberão comprovação, né? Até a palavra diz que aquele que dá um copo de água para o cristão, até um copo de água, né, recebe galardão. Então, amados, eu que vinha errado, eu mesmo me olho com os olhos de um ímpio, né? E que o ímpio olha e vê que isso não adianta. Temos que fazer isso, fazer aquilo, não funciona isso, né? Mas o propósito do Senhor não é fazer funcionar a terra. Isso aqui é um plano temporário. Adão e Eva pecaram, né? Deram as costas para o Senhor Deus. Esse é o maior pecado, é dar as costas. Vocês veem que Adão e Eva não mataram, não roubaram, não estupraram ninguém. Por isso que o Senhor Deus se compadece, se compadeceu de Paulo, que era assassino de cristão, se compadeceu de mim, que não sou ninguém. Porque o propósito do Criador é tão grande que nós só vamos compreender completamente quando nós chegarmos lá. Então Adão e Eva não eram assassinos, nada, só comeram uma frutinha. Foi isso que eu fiz, ou estava para fazer, né? Não cheguei a fazer. Até aquele dia em Porto Alegre. Eu estava muito dono de si, caminhando por Porto Alegre, mas isso depois de ter levado uma vida inteira assim, caminhando nas ruas, deixando tudo passar. Hoje eu não tenho mais oportunidade de nada, né? Tive a oportunidade de ficar milionário várias vezes. Até que chega um dia em que desce um anjo em carne. Para vocês terem uma ideia, eu me casei jovem, e meu casamento não durou um ano. O Senhor Deus colocou tudo nas minhas mãos. Quando eu me separei, eu já estava separado, aí então me patrocinaram uma viagem para os Estados Unidos, porque queriam ver se eu estava falando inglês mesmo, eu bem jovem, né? Eu aprendi inglês sem professor, sem internet, sem curso, e estava falando inglês. Então, por brincadeira, os meus amigos e até a minha ex-esposa me pagou uma viagem para fazer um teste lá nos Estados Unidos, para ver se era verdade. E até por amor, né? Amor de amigo. E eu fui, eu já estava separado. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, em São Francisco, a mulher que me hospedou era uma mulher divorciada, mas era uma mulher em Cristo. Ela aceitou o Senhor depois. E ela queria casar comigo, uma mulher linda, tudo. E me leva para o Jardim Japonês, um lugar bonito lá nos Estados Unidos, naquela cidade. E a resposta que eu dei para ela é: não tenho certeza ainda. Um balde de água fria na mulher, né? E eu achava ela linda, e eu gostava daquele lugar. Era meu sonho morar lá. Por que eu fiz isso? Eu tinha já separado no papel. Eu já não gostava da minha ex-esposa, nem ela de mim.
Eu não era cristão, já estava separado. E quando eu saio do Brasil, logo em seguida, o Senhor Deus me dá uma esposa. E assim foi, irmãos, a vida inteira. Eu tive até a oportunidade de ficar milionário várias vezes. Pessoas que me davam cheque em branco, pessoas ricas. Então chegou num dia em que desce um anjo para dizer que não, desse jeito eu não vou para o céu. Porque eu estava dando as costas para o Criador. A mesma coisa Adão e Eva. Adão e Eva tinham mais do que eu. O Senhor Deus deu tudo para eles. Tudo. Aí eu me perguntei naquele dia quando desceu aquele anjo, esses 3 anos depois, eu fico me perguntando, mas eu não estava roubando, não estava matando, não estava fazendo maldade. Sempre buscando minhas reflexões, não me associando com as pessoas do mundo, não estou em gangue, não estou em nada. Como é que desce um anjo para dizer que não vou herdar o reino dos céus? A mesma coisa Adão e Eva. Não estavam roubando, não estavam matando, mas estavam recebendo de tudo, mas agindo com desdém, dando as costas para o Criador. Então chega na hora de comer uma frutinha, que coisa inocente, né? Ah, mas o Criador diz que não. Ah, deixa ele para lá, né? Agora não vamos pensar nele, vamos comer essa fruta. O problema não é a fruta. O problema não é matar, roubar, não é o pecado. O problema é a índole, a essência da pessoa que vai sempre dizer, não quer saber do Criador. Ou com palavras, ou com ações. E esse é o processo, nascimento da carne, nascimento da água do Espírito. E nesse processo o que o homem disser não conta. Não conta, porque isso, porque não conta. Uma vez que a pessoa recebe comprovação de que Deus é Deus, está presente, e que nós estamos com uma semente no meio da terra, nós não nascemos ainda. A própria palavra diz, né? Que muitos perguntam, como é que vai ressuscitar se o corpo virou pó e sumiu? Um homem que morreu 1000 anos atrás, como é que vai ser, né? A palavra diz que o que nós estamos semeando não é este corpo. A semente é a própria alma. Semeia-se corpo corruptível e nós vamos colher um corpo incorruptível. É o processo dinâmico através dos caminhos espirituais do Senhor Deus. Mas nós temos a mente da carne, que pensa sempre assim, não, como é que essa carne que vai sumir, como é que vai ter o teu corpo de novo? Não é esse corpo, é outro corpo glorificado. Mas o homem que está só na carne, ele pensa somente na carne, fica pensando assim. Porém, nós cristãos, a palavra nos ensina, nós temos a mente de Cristo, nós já pensamos pelo menos um pouco. Não somos perfeitos. Nós já pensamos com a mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo está em nós, o Espírito Santo que é Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O Espírito Santo habita em nós, então nós temos a mente de Cristo. A todo dia, aquele que busca faz as perguntas daquele que pensa só na carne para entender, né? Mas também tem a resposta daquele que tem a mente de Cristo. É muito diferente. O homem, bam, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, e não recebe esse convite simples, que Deus é galardoador. Todo aquele que lê o Novo Testamento, não adianta só ler, tem que ser humilde para orar, falar com o Senhor Deus. Depois de algum tempo, o Senhor Deus vai se compadecer e vai revelar Jesus Cristo no coração dessa pessoa. Porque esse é o propósito do Senhor Deus. Não adianta o homem ser como máquina, como coisas. O erro do Satanás qual foi? O erro dele foi que ele ignorou o Criador. O Criador é pessoa, então o Criador criou a existência, mas gerou os filhos. É diferente. E quando uma pessoa ignora a pessoa do Criador, ora, o Criador é a fonte de tudo e de todos. Ele é a fonte das coisas, porque é Criador, mas é a fonte das almas das pessoas, porque a pessoa, ele gerou as pessoas. Então, quando uma pessoa, foi feita a pessoa, é o propósito do Criador, ignora o Criador, que é a fonte das pessoas, essa pessoa, ela deixa de ser pessoa, porque as coisas são sustentadas por energia que vem do Criador. E as pessoas são sustentadas pela energia espiritual, pela matéria, pela substância que formam as pessoas. E essa substância vem do coração de Deus. Não vem só do Criador como uma bola de luz, vem
do coração, vem da pessoa de Deus. Deus é amor. Mas se alguém se desconecta da pessoa de Deus, ela passa a ser uma coisa, simplesmente uma criatura. Esse foi o erro de Satanás. Esse foi o erro de Adão e Eva. Mas o destino é diferente, por quê? Porque o Satanás já vinha há muito tempo e nós fomos recém-criados. E no tempo certo, até Adão e Eva se arrependeram. Então o Senhor Deus está observando pessoas. E diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Observe o quem. O Senhor Deus não está dizendo: vou me compadecer de uma coisa, do que eu me compadecer. Não, é de quem o Senhor Deus está observando se ele acha pessoas para se compadecer. Muitas pessoas se desligaram da pessoa do Criador, não podem receber do Criador a conexão que torna uma pessoa. Tudo vem do Senhor. Então, a pessoa que se desconecta do Criador, ela fica conectada nas coisas que o Criador fez. Obsessão. O que acontece? Do Criador, ela não recebe mais as características de filho que a tornam uma pessoa, deixa de ser pessoa. Mas essa pessoa, ela passa a receber as características do mundo, das coisas. É por isso que tem gente virando bicho. É comum já ver um homem ou uma mulher carregando o seu esposo ou sua esposa numa coleira como se fosse um cachorro. É comum ver mães que dizem: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Se o filho está dentro do meu corpo, o corpo é meu, ele ainda faz parte do meu corpo, eu mato ele se eu quiser. É o que está acontecendo, né? Não reconhece que ali tem uma alma, uma pessoa. E essa pessoa, a palavra diz que pelas nossas palavras, né? A palavra diz que por tuas palavras tu vai ser condenado e por tuas palavras tu vai ser absolvido. Então, dependendo daquilo que tu diz, que tu ensina, tu vai ser condenado ou absolvido. Imagina uma mulher que diz: olha, o que está dentro de mim é meu corpo, se eu quiser fazer aborto eu faço. Tudo bem, nesse mundo é assim, né? O Senhor Deus também está dizendo: olha, todos vocês estão dentro de mim, vocês foram feitos por mim, dentro do meu propósito, dentro do meu reino, dentro da minha criação. Eu faço o que eu quero com vocês. Então, agora, se vira, minha filha, quero ver, né? Ignora a Deus e diz: olha, o que está no meu corpo, eu faço o que eu quiser. Uma mulher uma vez disse assim: eu abortei, toda bonita, pintada, né, rica. Eu abortei. Eu abortei porque eu tinha que viajar. Eu pensei assim: depois eu faço outro. Primeiro eu vou viajar, vou curtir. Na volta da viagem eu faço outro. Estão vendo, irmãos? O propósito do Criador é esse. É se compadecer de quem ele quiser se compadecer, e não de coisas. Existem pessoas que já pensam como coisas. Eu tenho uma plantação aqui, mas se eu viajar não tem ninguém para cuidar da plantação. Eu vou viajar e deixar essa plantação morrer. É o que aquela mulher fez, né? Eu tenho um bebê, eu vou matar esse bebê. Depois eu faço outro. Quando eu voltar, eu planto tudo de novo. Eu sou dono da terra. Eu posso fazer o que eu quiser. E a palavra diz que nós não somos donos de nós mesmos. E o detalhe, né, amados? Nós vamos buscando a face do Senhor e vamos entendendo cada vez mais que nós não somos donos de nós mesmos. E aí a gente tem que perguntar, né? Cristão pensa. Tem que pensar: mas se a gente não é dono de nós mesmos, para que seguir a Cristo então, né? Para se tornar escravo de Cristo? Esse é o primeiro sentimento, escravo, né? Aí eu tenho que obedecer. Depois tu vai entendendo que tu é servo. Mas eu continuo servindo, eu não quero servir ninguém, né? Depois tu vai entendendo que tu é servo porque tu tem a vida eterna. Até Cristo nos chama de amigos e de mãe. E depois tu vai entendendo que tu tem a vida eterna, tempo eterno, pode servir a todos. E tem todo o ouro, todo o universo que a gente vê é pouco. Serão novos céus, nova terra. É muito mais do que todo esse universo sem limites que o homem fica explorando. Tudo isso e muito mais do que todo o universo, e muito mais do que o próprio Deus prometeu, em termos de coisas, porque nós viveremos as coisas, né? Mas muito mais do que as coisas, do que a existência, o Senhor também nos prometeu a sua presença como Pai.
Então a gente já entende, olha, hoje nós nos sentimos escravos, porque a gente já era escravo do mundo, né? Mas nós nos sentimos assim por quê? Porque tem que obedecer. Estamos nascendo como uma semente, a gente não vê ainda como é, nós vemos tudo como se fosse através de um espelho, tudo parece enigma. Mas o Senhor já se revelou para nós. O Senhor já sabe que mesmo nós que erramos tanto, se não negamos a Cristo, por isso que é importante aqueles irmãos deixarem de ser mornos. Quando estão mandando mensagens, não mandem florzinhas somente, tem que mandar um versículo bíblico. Não é uma mensagem com o nome Deus no meio, só isso, não. Não é bom dia, vou pedir a Deus isso e aquilo, ou que Deus te ilumine. Não, isso já é bonito. Mas coloca a palavra de Deus, cita um versículo inteiro na mensagem. E diz, onde é que está na Bíblia esse versículo? Seja um homem cristão, seja uma mulher cristã. Exale o perfume de Cristo. Porque quando chegar na glória não é todo mundo não que vai entrar. Tem uns que, até pregador como eu, se não estiver sendo honesto, se realmente não amar a Cristo, porque o mundo já te olha e já diz assim, não, aquele lá não é, ele está lá se exibindo. Eu não estou pensando no que o mundo pensa, eu estou pensando em mim. Se eu realmente não amar Cristo, até pregador como eu, o Senhor Deus alguns vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim para o lago de fogo. Muito mais a vovozinha do quinto andar. A palavra deixa bem claro isso. Ah, não, mas a vovozinha é boa, né? Tem aquela vovozinha que a gente chama. Mas se essa vovozinha negar a Cristo, não somente negar, como se prontificar a ser do contra, a dizer quem é ele para me ensinar, eu não, está na Bíblia, leia a sua Bíblia, não lê a Bíblia. Então, amados, o Senhor vai se compadecer de quem ele se compadecer. Terá misericórdia de quem tiver misericórdia. Eu cito a figura de Paulo porque era assassino e Paulo não imaginava. Da mesma forma, eu não era assassino, mas eu estava assassinando a minha própria vida. A vida inteira andando nos caminhos, nos becos, pensando nisso, pensando naquilo, eu podia estar construindo minha vida. Eu vi os meus amigos, minha família enriquecendo à minha volta. Mas o propósito do Senhor é firme, ele viu. Assim como essas pessoas enriqueceram e ainda não aceitaram o Senhor Jesus, eu empobreci, mas aceitei ao Senhor Jesus. O texto de Romanos 9, versículos 11 ao 15. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então aí, amados, quem não conhece a história, os cristãos conhecem. Estudem Romanos, estudem a Bíblia Sagrada, conheçam quem foram Abraão, Isaque, Jacó. Depois entendam o que significa amei a Jacó e odiei a Esaú. Então tinha que ser Jacó, e não adianta o que o homem pensa. Não adianta, o propósito do Senhor Deus é firme. Da mesma forma, eu vim a vida inteira errando. Sorte, eu digo por sorte, mas não é sorte, é pelos desígnios do Criador. A única decisão que a minha alma teve é de ser boa. Então o Senhor Deus olhou que foi por inocência, que errou aqui, errou ali, mas nunca tive a intenção de magoar ninguém. Mas aí eu digo assim por sorte, né? Que eu não matei, não roubei, até roubei, né? Eu me lembro que eu roubei um chiclete aos 6 anos de idade, mas não me defendo nisso não, eu dou de exemplo apenas. Porque eu sei que é difícil eu lembrar, mas eu sei que alguma coisa que eu disse ou outra favoreceu alguma coisa ou outra e eu acabei roubando nessa vida alguma coisa ou outra. Mas o Senhor Deus viu que eu fui movido, não foi minha intenção. Aquele chiclete ficou bem claro porque o Espírito me revelou várias vezes como é que é ser tomado por um demônio. Naquele chiclete eu fui tomado por um demônio que entrou em mim
me deu o regozijo de roubar pelo prazer de roubar. Eu não precisava daquele chiclete. A mãe comprava chiclete para mim. Então, com 6 anos de idade, e muitos anos depois, o Espírito Santo me coloca a imagem vívida e algo que o homem comum não vê. Como que um demônio entrou na alma e me fez sentir o regozijo de fazer o mal. Então, amados, o homem, quando ele se desliga do propósito do Criador, se desliga como Adão e Eva, né? O homem se esquece do Criador, ele vai se alinhando a coisas, a processos. Ele perde a capacidade de ser uma pessoa. Uma pessoa, conforme a Bíblia nos ensina, é uma alma, é a imagem e semelhança daquele que é, foi e sempre será pessoa, o Senhor. E é dali, do coração do Senhor, que vem as pessoas, as almas. Quando eu pensei só naquele chiclete, as minhas filosofias, mesmo com 6 anos de idade, eu olhei para o lado e senti um sorriso vaidoso, me senti empoderado. Com 6 aninhos eu senti uma percepção, um poder de perscrutar o ambiente à minha volta. Olhei fundo naquele mercadinho e vi não tinha um funcionário no horário do meio-dia, não tinha dono, não tinha ninguém, só tinha aquela mulher no caixa. Estava deserto e a minha mãe ali do lado pagando. E em 2, 3, 4 segundos eu analisei toda a situação e senti um prazer. Eu sou dono de mim. Eu analiso a lógica, eu sei como funcionam as coisas, não estou nem aí para as pessoas. E a minha mãozinha, com toda a confiança, já sentiu, né, como se fosse assim uma vidência. Antes de botar a mãozinha, já sentiu todo o caminho que eu já sei como é que é. Eu já vivi isso antes de acontecer. É isso que o pessoal do mal faz. O cristão pode receber revelações também do futuro e tudo, mas tem que tomar cuidado, porque não é para sair fazendo. Principalmente se é coisa do mal, né? Ah, recebo uma revelação que vai acontecer isso, não sei o quê. Então eu sei o mecanismo, eu vou me atirar na política, vou apoiar aquele, não sei, eu quero saber se o cara é do mal, não quero saber se eu vou fazer o mal. Eu já perdi posição na política, porque me proporam coisas, eu disse, olha, é a hora de eu sair, porque eu não vou fazer isso. Então, amados, aquele chiclete, eu senti o que é um demônio está dentro de mim. Mas não só naquele chiclete, tiveram outras situações. O primeiro foi aos 4 anos de idade, né? E quando entra um demônio, amados, se o Senhor Deus não impedir, um chiclete é só o começo. E o céu é o limite, mas no entendimento mais amplo. Ou seja, quando chegar no céu é o limite, não entra. E eu botei a mãozinha no chiclete, botei no bolso, uma alegria que eu senti, irmãos, do mal mesmo. Eu não tinha pressa, eu estava sentindo aquele momento bom. Não queria sair do supermercado ali, né, no mercadinho. Minha mãe pagando, pagou, e eu estava sentindo alegria, estava saboreando. Demorei até para comer aquele chiclete. Aí quando a mãe saiu, a gente já estava no caminho. Eu pego o chiclete do bolso e boto na boca e como. O sabor do sucesso. Todas as sensações, todos os pensamentos, tudo confirmando, eu sou tal. É assim. Não tem idade, é assim. Esse mundo jaz no maligno. Nós temos que vigiar. Agora, aquele que vigia, se vigia mais ou menos, mas se está buscando a Cristo, se deixa de vigiar, acontece tudo isso que a palavra diz, é salvo. É salvo. Né? O Senhor Deus tem misericórdia. Uma vez que o Espírito Santo entra, está salvo. Né? Não tem volta. Mas tem que mostrar que é cristão, né? Tem que estar buscando. Então, quando o mundo olha, não vai entender, porque não é chamado, porque não tem boa intenção, por isso que não é chamado. Porque estava como eu, roubando aquele chiclete, mas não desistiu daquela posição. Não pensem que parou ali. Depois eu fui tentado muitas e muitas vezes, e muitas vezes eu tive que desistir de um caminho que era gostoso, que eu tinha, que eu podia fazer, mas não fui. Desde pequenino. Eu contei para vocês, desde pequeno, até quando eu era criancinha. Com 9, 10 anos por aí, com 12 anos eu ia no cinema. Desde pequeno, as criancinhas já estavam fazendo sexo. Eu podia ter isso desde pequeno lá no Rio de Janeiro. Todos os dias, muitas vezes, e eu não fui uma única vez. Então, caminhos que pareciam direito para minha alma, né? Que eu queria, eu não conseguia ir. A minha alma já estava mostrando a inocência que o Criador procura.
Então não adianta. Quem conhece a história, Abraão, Isaac e Jacó, depois vai pensar em Esaú também, né? Não adianta, o homem sempre vai dizer, olha, mas não, Jacó trapaceou. Aos olhos de Deus, não. Muitas vezes a gente faz uma coisa que parece errada. Mesmo essa cantora aí fez uma declaração, ela errou. Ela está sendo cancelada, né? Uma irmã nossa. Mas ela não sabe que ela está ali, como Jacó, ela está sendo guiada. Está sendo guiada pelo Senhor. Ela não está perdendo nada. Está chorando lá, está lamentando. E muitas vezes nós não entendemos o que acontece com a gente. Gênesis 25, versículos 30 ao 34. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse ensopado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Edom tem referência com a cor vermelha, né? Então os edonitas, eles têm esse nome por causa da descendência, por causa de Esaú desejando tanto aquele guisado vermelho. E Edom tem a ver com a cor vermelha, né? Então, Esaú vem e diz para Jacó: me deixa comer esse ensopado vermelho. Vocês conhecem, né? E aí, então, no versículo 31, disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Aí, o pensamento do homem vai dizer: tá vendo, ó, Jacó trapaceou. Como é que o Senhor Deus vai ter misericórdia, se compadecer e colocar Jacó, né, acima de Esaú? Não dá para entender, né? Não é que o cristão vai sair trapaceando, mas é que o cristão erra também. Mas muitas vezes o Senhor Deus está nos movendo segundo o seu propósito. Para entender isso, teria que ver toda a vida de Jacó. E muito antes tem que entender o propósito do Senhor Deus. Para entender a minha vida hoje, porque eu quero uma coisa e outra, eu sei que o Senhor Deus aprova. E muitas vezes o homem vem e tira, né? O homem vai levar a condenação dele por se meter nos negócios do Senhor Deus, né? Então hoje, se eu quero uma pessoa e tudo, e o homem está fazendo esse mal movido pelos demônios, e no caso de Jó, os próprios demônios diretamente, né? O próprio Satanás, fazendo o que fazia com Jó, hoje fazendo o que estão fazendo comigo, né? Que eu não tenho as noites de sono. Então, hoje eu quero uma mulher, essa mulher me quer, mas a situação toda me impede. E o homem que olha para mim diz: não, ele não merece. Depois que levou essa vida toda e ainda quer aquela mulher, e não posso, porque não posso dormir, porque não sei o que, etc. Então, o homem olha de uma maneira e condena, né? Porque diz: olha, trapaceiro, olha isso, olha aquilo, olha, errou ali, olha não sei o quê. Mas o Senhor Deus está vendo a vida de cada um, quem merece, quem não merece. Eu, por acaso, mereço a visita de um anjo? Não mereço coisa nenhuma. Mas o Senhor se compadeceu de mim, teve misericórdia. E aí a gente olha a história, né? Versículo 31, então disse Jacó: vende-me hoje a tua... Olha Jacó dizendo por causa de um prato de... né? O outro está com fome, Esaú, que tinha primogenitura, né? Mas não segundo a vontade do Senhor Deus, né? E aí ele diz, aproveitou aquele momento, né? Então me vende a primogenitura que eu vou te dar esse ensopado vermelho. Esaú responde: eis que estou a ponto de morrer. Ele louco de fome, né? Para que me servirá a primogenitura? Então aí é que está o segredo. Muitos não conhecem a minha vida, a tua vida. E hoje eu tenho desejos, coisas que eu sei que o Senhor Deus aprova. Mas eu não lancei mão ainda porque a condição, a situação não é favorável. Porque o homem, porque os demônios fizeram todas essas coisas tentando impedir o propósito do Senhor Deus. Agora o propósito do Senhor Deus é que eu me case, é que eu tenha aquela varoa, é que eu tenha o que eu quero. Apesar de que o Senhor Deus me permita, né? O propósito não é esse. O propósito é que nós sejamos filhos e tenhamos a vida eterna. Está muito acima desse contexto aqui. Mas mesmo no meio desse contexto, nós vemos onde o ímpio erra. Aqui em Gênesis 25, esse texto que estou lendo, parece a princípio que Jacó, olha a malícia de Jacó, né? Foi pedir a primogenitura, se não der primogenitura, ele também não dá o ensopado vermelho, deixa o Esaú morrendo de fome. E aí em seguida nós vemos que
esse pecado de Jacó é tão pequenino na frente do pecado de Esaú. Porque Esaú responde, né? Eis que estou a ponto de morrer. Ele poderia dizer, eis que estou a ponto de morrer e tu fica aí me negando um prato de comida? Mas que coisa mais séria, que alma ruim que tu é, né? Aí ele não pecaria, né, irmãos? Mas agora ele diz assim, eis que estou a ponto de morrer, né? Dizendo, olha a minha situação. Aí ele completa dizendo, para que me servirá a primogenitura? Olha, fez pouco caso daquilo que lhe foi concedido por lei. Só que o Senhor Deus não vem pela lei, né? Vem pelo propósito, tanto é que enviou o próprio Filho para que depois todos nós estejamos debaixo da sua graça e não debaixo da lei. Esaú dizendo, para quê? Para que me servirá esse negócio de primogenitura? Olha, para que o propósito do Senhor, né? Ele conhecia pelo menos alguma coisa das Escrituras, eu acho que muito. Então disse Jacó, olha, Jacó já engatou, o homem que olha de fora diz assim, olha que maldoso, já engatou na maldade, né? Começou pedindo que vendesse a primogenitura. Agora que Esaú inocentemente brincando, né? Dizendo, ele está com fome, né? Disse que não serve para nada a primogenitura, mas foi uma brincadeira. Então Jacó já engata e diz, jura-me hoje. Obrigou, né? E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o ensopado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha aí, o cerne da questão é que o homem desprezou o propósito do Criador. Esaú desprezou a primogenitura por causa de um prato de comida. E se Jacó errou, errou. Agora nós erramos muito também como cristãos. Eu errei a vida inteira, desprezando. Eu tenho meu testemunho de alguma coisa eu contei para vocês. Andando, ignorando as pessoas, enriquecendo à minha volta. Mas eu estava buscando propósito. Eu estava buscando algo elevado. Desde pequenininho eu falo essas poucas coisas, até de forma quase leviana, mas não é. Aconteceu levianamente. Pequenininho, em torno de 10 anos, as menininhas tudo já estavam se deitando lá no Rio de Janeiro. E eu queria, mas eu tinha uma namoradinha aqui, depois outra, nunca ficavam comigo. E tinha uma que sempre estava comigo. Hoje eu posso falar o nome dela, a Márcia. A Márcia hoje deve estar com a meia idade, né? Em torno de 60 anos. Nunca mais a vi. Mas também não me entreguei. A Márcia foi a mais inocente, mas ela queria também. Hoje eu penso enganosamente, puxa, eu devia ter me entregado para a Márcia, ou pelo menos namorado, crescido com ela e me casado depois, né? E a minha alma não se vendeu por um prato de lentilhas. Não se vendeu. Muitas vezes eu pequei, errei, chorei, clamei e o Espírito me mostrando. Por que que o Senhor Deus se compadeceu de mim da mesma forma que se compadeceu de Paulo, que vinha matando o cristão? Eu nunca matei ninguém. Porque dentro das coisas que nós fazemos, nós não entendemos completamente o propósito do Senhor, nós vamos entendendo conforme nós caminhamos com Cristo. Pode ver, lá em cima não se casam e não se dão em casamento. Mas então por que aqui embaixo tem essa fúria? E todo mundo briga, muitos nem aceitam a Cristo justamente por causa dessa questão do sexo, né? E eu quero isso, quero aquilo. Eu já errei muito nessa questão também. Já errei, eu já fui viciado em pornografia. Assim, olhava aquilo. Eu já errei. Mas por que que o Senhor Deus teve misericórdia de mim? Até um anjo enviou. Porque eu não neguei a Cristo, a propósito. Porque eu não fico discutindo com os ímpios, dizendo que Deus é esse que coloca homem e mulher. Tem que ser homem e mulher, e lá em cima vem me dizer que não tem nem homem nem mulher, vão ser todo mundo anjo. Quem não se aproxima não recebe. Eu, que sou cristão, que sou desesperado no sentido louco para ter uma mulher, e tenho uma mulher, é só dizer sim para ela, e ela me quer e não digo ainda. Eu que faço isso porque as condições não estão ainda como eu acho que deveria, porque eu acho que o Senhor Deus me permite, mas também me diz, olha, eu não abençoei ainda, mas não proibi. Pode, está dentro da lei, está dentro da Bíblia, eu posso escolher uma mulher, depois de ter pecado tanto, eu tenho essa mulher, ela me quer, eu posso chegar a ela, conversar.
Mas eu digo, olha, se eu tenho esse mal que não me deixa dormir, eu penso, eu não quero. Mas eu que fui abençoado, eu fui abençoado em ter as coisas, mas eu agora estou assim, em temor, errei muito. Até nessa área sexual eu fui como os ímpios, eu quero, eu faço o que eu quero. Hoje eu vejo que o Senhor Deus existe. Então eu que sou cristão, eu que a minha carne quer o que a carne dos outros quer, né? Mas eu não digo o que os outros dizem. Eu não digo que Deus fez assim, tá tudo errado, e depois vem me dizer que lá em cima não tem homem nem mulher, então aqui embaixo pode ser de qualquer jeito também. Pode fazer sexo com qualquer um, né? Pode fazer sexo com animais. Eu que errei muito e hoje eu que tenho o que eu mais quero, até nessa área, né, área sexual, mas não lanço mão ainda, nem sei se vou lançar mão, porque eu penso, né, se eu tô mal assim, até hoje eu penso assim, não mudei de ideia, eu não vou dizer desta água não beberei, né, porque se o Senhor Deus permite, eu repito sempre a mesma ladainha, mas se eu tenho a varoa, se ela me quer, ainda me quer hoje, né, mas eu penso assim, olha, se eu tô me arrastando, eu não vou me arrastar junto com ela. Eu não quero acabar com a vida de uma mulher, né, nessa área eu estou confuso, não sei. O Senhor Deus não me respondeu, não me tirou esse mal ainda, né? Que eu não posso dormir. Mas então eu que tenho o que muitos querem e não têm. Eu não digo, eu não cuspo na cara do Criador para dizer que ele fez errado, né? Mas então eu posso dar uma saidinha, pelo menos se eu não quero acabar com a vida de uma mulher, eu vou pegar as outras que me querem também. Vocês vão achar que esse pregador é santo e não quer? Se eu pensar nisso, eu quero sim, não. O homem, coração enganoso, né? A Bíblia diz. O homem é capaz de, mesmo tendo algo tão grande, trocar por algo menor. Mesmo que tenha a mulher dos meus sonhos, se eu não for de Cristo, eu sou capaz de ir lá na rua. Ué, mas tu não amava a outra, então em vez de fazer isso com as outras mulheres, por que, né? Eu sou capaz, eu não fiz ainda, mas sou capaz, né, de trocar aquilo que é maior, que é melhor, por algo pequeno, insignificante. Eu não vou querer desgraçar a vida de uma mulher, essa é a minha decisão, então eu vou me deitar com a cidade inteira. Muitos fizeram isso. Da mesma forma, muitos são capazes de trocar o reino dos céus pela condenação no lago de fogo. A palavra diz que ninguém vai para lá sem merecer. Estão dando as costas para o Criador. O propósito do Criador, ele vai se revelando, mas para quem dá as costas, não vê propósito nenhum. Não enxerga nada dos desígnios do Criador. E nós que somos cristãos, errando tanto, eu falo por mim, mas eu sei que é. A própria palavra diz, aquele que diz que não tem pecado, mente. Então nós que erramos, talvez o Senhor Deus me colocou como pregador até agora, por algum tempo, justamente porque eu sou um grande pecador, porque eu errei muito naquelas coisas que a gente diz assim, isso é bobagem. Não, não é bobagem. E aí, justamente através deste que tem sido imundo, o Senhor Deus vem e fala. Por quê? Porque eu não nego. Eu sei que é o Senhor, eu quero a salvação. E eu sei que a obra que Cristo começou, ele termina. Então, o que o mundo pensa, o que os outros pensam, o importante, irmãos, é buscarmos a face do Senhor Deus, porque o Senhor Deus diz, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Existe um Deus que está observando e está dizendo, olha, ele vai se compadecer de ti, ele vai ter misericórdia de ti. Começa que quem aceita o Senhor Jesus é tido como santo, por mais que não seja, porque nós somos movidos, nós somos menos do que uma ameba. O Eterno, que existe eternamente, sabe que nós nascemos agora. Sabe que os nossos impulsos são como os impulsos de Jacó. Sabe que uma hora ou outra a gente vai ver uma situação e vai dizer, me vende a tua primogenitura, me vende isso que tu tem e eu te dou um prato de lentilha. O Senhor Deus sabe que nós vamos errar. Mas até nisso, o Senhor Deus nos coloca dentro do seu propósito, porque começa que nós estamos justificados. A gente não faz as coisas com maldade, por mais que pareça.
Isso é contigo, né? A salvação é um relacionamento pessoal. Se tu estiver fazendo com maldade, aí não tem, né? Aí eu posso dizer até para um inimigo meu, ó, meu amado, o inimigo pode cuspir na minha cara e dizer, não me chama meu amado, porque eu não sou teu amado. Aí eu vou dizer, eu é que não sou teu amado, porque tu não me tem como teu amado, mas tu que não me tem como teu amado, tu se fez meu inimigo, eu não me fiz teu inimigo. Então, tu é meu amado. O inimigo não entende, não adianta, né? Não me chama de meu amado. É meu amado porque eu amo ele, porque Cristo mandou no início e eu fui por obrigação, fui obedecendo, até entender, até ser tomado pelo amor de Cristo e até amar literalmente. Né? Como pode amar aquele que quer te matar, que te faz o mal? Eu já tenho a vida eterna, meu caro. Eu estou saboreando esse amor, amando de verdade. Tem irmão que diz, mas é difícil, né? Ele fez aquilo para mim. Eu amo gente que quer me matar, né? Então, amados, eu li brevemente, né, a história de Jacó, só um pedacinho, né? E aparentemente ali naquele momento Jacó foi mal, né? Imagina o que Jacó passou para fazer aquilo. Os pensamentos dele durante e depois, como deve ter sofrido. E aí então depois Jacó foi descobrir que era verdade, ele estava dentro dos desígnios, dentro do propósito do Senhor Deus. E mesmo naquela época, que não tinha o Espírito Santo, ele recebia comunicação divina. Não só ele, todos aqueles que estavam no propósito do Criador, porque não tem como umas criaturas tão pequenas, que são umas amebas, nós não somos nada. Não tem como a gente ser alguma coisa se as mãos do grande oleiro não estiverem agindo. E aí então as coisas acontecem, muitas vezes nós olhamos, não entendemos, nós que somos cristãos. Eu que tenho esse caso de amor que eu falo para vocês, né? E eu coloco já palavras na boca de vocês não falaram nada, ninguém falou nada, mas é assim o pensamento, né? Por que não vai então? Já não tem a varoa? Já contei para vocês que dentre as mulheres que me querem para casar, né? Já apareceram doutoras e não estão mais aqui na cidade. Já apareceu uma mulher rica, né? O pensamento seria esse, então vai, irmão. Não está dentro da palavra? Ela é rica, ela te quer mesmo. Os dois estão em Cristo. Não é o que tu quer, né? Para piorar, apareceu a outra que é mais pobrinha e ela que eu queria. Então vai, irmão, vai ser pobre com ela. Morre vocês dois juntos, ela não te quer. Fala do teu problema para ela. E para piorar, eu não aceitei ainda. Mas, dentro do meu pecado, até nisso, de repente, tem pecado, né? Porque tudo que eu queria está ali. Mas eu estou esperando o Criador me dar as condições. Eu estou esperando, ora, se o Senhor enviou um anjo que veio face a face falar comigo, eu fico com medo, irmãos. Se eu ainda não posso dormir, eu fico com medo. Por isso que eu disse para você, se o próprio Deus não trouxer essa mulher, não forçar com que os dois se unam de uma forma assim que não tem como quem separe, eu não vou querer. Não vou, porque se é assim, é só andar na esquina, eu tenho 50, 100 mulheres que me querem. E para casar tem umas 7 que eu me lembre. E tem mulher em Cristo, da igreja. Se o próprio Deus não nos unir, porque isso que está acontecendo comigo, não é que eu esteja exigindo uma condição perfeita, que eu seja um rei exigente, estou na soberba, não. É que nós sabemos que tem um propósito. E eu estou sentindo o propósito do Criador. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é viver, é sentir isso. Isso é forte, irmãos. Então vejam eu que aparentemente quem olha de fora só vê erro na vida desse pregador, né? Agora que tem tudo. Não tem tudo nada, irmãos, do jeito que eu tô, né? E aí, então, amados, nós, ainda que a gente erre, nós estamos como Jacó. Nós estamos, olha, sentindo o propósito do Criador e muitas vezes a gente faz uma coisa errada, impelido pelo Criador, né? Nós, como escravos, nós somos impelidos, empurrados, porque o escravo não entende ainda muitas coisas, mas o Espírito ele empurra para o deserto. Se eu aceitasse essa mulher que eu tanto amo, pode ser que eu ia conseguir ter um tempo
de alegria e depois não desse certo. E ao rejeitá-la, eu estou entrando em mais deserto ainda. Esse exemplo bobo que eu dou para vocês, para mim não é bobo, né? Porque tem muito mais coisas que eu não conto. Vocês também têm a vida inteira para contar, né? Mas muitas vezes a gente é impelido pelo Espírito. Impelido, o que é? É a mãozona, o poder do grande oleiro. Olha, tu não tá entendendo, mas tu vai por aqui. Não tem saída. E eu não sei como é que eu fiz aquilo, como é que eu... Né? Lá nos Estados Unidos era jovem, disse não para aquela mulher linda. Eu já estava separado aqui. Perdi uma mulher aqui, já ganhei outra lá. O Senhor Deus me deu tudo. E muitas vezes me deu a oportunidade de ser milionário. Aqui, irmãos, muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor Deus, a nossa alegria é saber que o Senhor Deus nos impeliu Jacó a fazer o que ele fez. Não adianta. Não adianta dizer que cristão é burro, que cristão não sabe nada, que Jacó fez maldade. Não adianta. Por isso que em Romanos 9, né, nós lemos como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Aí o povo, que Deus é esse, né? No versículo seguinte, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Essa é a nossa alegria. Existe um Deus, existe o propósito desse Deus. Enquanto muitos dizem que tem injustiça, nós já aceitamos porque recebemos. Eu recebi a visita, veio um anjo para mim. Então eu que já sei da verdade, o que eu vou dizer que esse Deus é injusto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque esse Deus se compadeceu de mim. Eu não poderia aceitar o Senhor Jesus. Essa loucura, né, da Bíblia. Não tem como aceitar. Não tem. Não tem como aceitar se o próprio Deus não chamar. Romanos 9,15. Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Hoje no meu deserto, nem eu entendo por que eu digo não a hoje para uma dessas mulheres, e são várias, que ainda me querem. Podia sair aqui desse quarto, morar com ela, a outra rica lá. Ué, poderia dar certo. E o Senhor Deus está vendo que, apesar dos meus erros, né, apesar do Jacozinho aqui, né, vermezinho de Jacó, apesar desse homenzinho descendente de Jacó, tão pequenininho, ainda errar tanto, né? Como Jacó também eu estou errando, mas até nos meus erros estou sendo impelido, conduzido pelas mãos do grande oleiro, porque eu não nego esse nome, porque eu dou importância para o propósito do Senhor Deus. O Senhor Deus se compadeceu. O Senhor Deus, mais ou menos 3 anos depois, repito, em oração, em espírito, irmãos, como é maravilhoso, em espírito, o Senhor Deus me fez chorar, me falou, não foi imaginação, e o próprio Deus, como é que pode, né, amados? Veio a mim e disse, olha, naquele dia que eu enviei um mensageiro para ti, um anjo, um pouco antes tu estava na grade daquele parque, suspirando, lembrando como tu foi feliz quando tu era criancinha. Naquele dia, naquele momento que não parecia ter significado nenhum para ninguém, tu não foi ninguém para mim. Eu, o Senhor, olhei para baixo, olhei para ti e me compadeci de ti. Aquilo foi a gota d'água. O Senhor Deus, então, pouco depois, naquele dia, enviou um mensageiro. Amados, é muito forte. E a palavra dizendo também que, olha, nós éramos à toa inimigos de Deus. Mesmo assim, naquela época, assim como é para todos os nossos inimigos hoje, né? O Senhor Deus não é inimigo deles. Enquanto estiverem vivos, ainda tem salvação, porque Cristo morreu para todo aquele que nele crer tem a vida eterna. E se uma pessoa está viva e abandonar, como Paulo abandonou os caminhos do mal, recebe a vida eterna. Nós éramos assim agora, a palavra diz muito mais agora. Então, o Senhor Deus já se compadeceu de mim e de vocês, irmãos. Por quê? Porque não é obra nossa. Nem dizer sim para Cristo vocês poderiam, se Cristo não mantivesse vocês vivos. Até aquele momento, quando eu tive 51 anos de idade. Hoje estou com 59.
O Senhor Deus não se compadeceu apenas de nós, como também nos mantém na palavra por mais algum tempo, para que nós regozijemos, para que nós demos glórias a Deus. Aleluia! Louvai a Deus, para que nós vivamos desde já com o nosso Salvador, porque Ele já se compadeceu de nós. Não é vai dar certo, já deu certo. Ele já teve misericórdia de nós. Agora, é claro que as coisas estão acontecendo. Mas tu tá aí, pregador, tá sofrendo, não é diferente dos outros e hoje amanhã vai morrer. Mas saber que nós estamos dentro do propósito do Senhor, do primeiro nascimento e do segundo. Isso é tudo. Até tem um irmão que lembrou que aquele que nascer 2 vezes vai morrer uma vez. E aquele que nascer somente uma vez vai morrer 2 vezes. Falando rápido a gente não entende, né? Mas vocês entendem a palavra. Ó. Aquele que nascer 2 vezes nasceu da carne e nasceu da água e do espírito. Então vai morrer uma vez só. É a primeira morte, né? Mas não vai chegar na segunda morte. Agora, aquele que nasce só uma vez, só nasceu da carne e não quer nascer da água e do espírito, esse vai morrer também a primeira morte, que é a morte da carne, né? Mas, como ele não nasceu da água e do espírito, ele vai morrer pela segunda vez, que é a morte espiritual. Por isso que nós temos que passar pelos 2 nascimentos. Porque o primeiro nascimento, que é da carne, a morte pega. Carne nenhuma vai herdar o reino dos céus. Olha, por que nós temos que nascer 2 vezes? Porque todos morrem. Porque a morte não existe. A morte é uma palavra só para a carne. Para a carne existe. A carne envelhece. A carne morre até num acidente de trânsito. Então, aqueles que nasceram só da carne já estão mortos. É lago de fogo. O que é uma alma que só nasceu da carne? Só conhece as coisas da carne. Aí quando sobe, não conhece as coisas do Espírito, não vai poder viver as coisas do Espírito, que é o reino dos céus. Então ela já estava morta. Já estava condenada. Por isso que quando morre não tem missa de 7º dia. Não tem pagamento de indulgência. Não tem reencarnação. A primeira morte é a morte da carne. A segunda morte é a morte espiritual. Mas quem é que morre espiritualmente? Aqueles que não têm a luz de Cristo. Como Cristo é o eterno, não pode morrer. Aquele que já na carne tem a luz de Cristo, quando morrer a carne, que é a primeira morte, não passa pela segunda morte, porque a luz de Cristo está nele. E Cristo não é somente imortal. Nós somos imortais agora. Cristo é o eterno. É o propósito do Criador. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Não é qualquer luz, não é qualquer poder, porque todas as almas são imortais. Por isso que as almas que têm a Cristo não passam pela segunda morte, porque a luz de Cristo é o propósito do Senhor Deus. Tudo foi feito por Cristo e para Cristo. Então, aqueles que têm a luz de Cristo têm o propósito de Cristo, o propósito de Deus. Ora, se é o propósito de Deus, que é o eterno, não pode morrer. Vocês veem que morte mesmo não existe, né? O que morre é a carne. Até quando a palavra diz esta alma morrerá, não morrerá. Por quê? Tanto não morrerá porque quando morre a primeira morte, só morreu a carne. A alma ainda, algumas almas vão morrer de novo, né? Para ir para o lago de fogo. E não morre na segunda morte. Fica no lago de fogo eternamente. Tanto é que as almas que morreram na primeira morte, não morreram também, foi só o corpo. Vive eternamente com Cristo Jesus na glória. O propósito do Senhor é o propósito do eterno. E, portanto, é propósito para sempre. É vida eterna e abundante. Nós já aceitamos a Cristo, por isso é importante buscar a face do Senhor, porque ainda que erre, ainda que peque o cristão, ele está debaixo da graça, da misericórdia, da compaixão do nosso Deus. Ele é movido como Jacó foi movido. O cristão erra, mas não diz como Esaú disse.
Olha, eu estou morto de fome e para que me serve a primogenitura? Eu aqui não digo, olha, Salomão teve 1000 mulheres. Por que eu não posso ir ali todo dia e dar uma escapadinha? Se eu não posso me envolver num casamento tão bonito, como diz a palavra, Efésios 5? Não, eu não digo isso. Não digo, eu estou sofrendo aqui, não só nessa questão, mas por amor a Cristo. Eu não dou as costas para Cristo. E justamente porque eu estava sendo levado, que eu fui levado a vida inteira, o Senhor Deus viu em mim como foi com Paulo. Paulo foi levado pela vida inteira, chegou a ser assassino. E um assassino voraz, né? Com desejo de cumprir a missão. Mesmo assim, o Senhor Deus teve misericórdia, se compadeceu. Como é que o Senhor vai olhar com uma paixão tal para Paulo a ponto de torná-lo quem ele foi e quem ele é? Ele está vivo, né? Um autor das cartas paulinas. Cristão, irmão nosso com vida eterna e abundante. Como é que o Senhor Deus vai se compadecer de Jacó e não de Esaú? Então, amados, no meio disso tudo, nós sabemos que tem o Senhor, sabemos que o Senhor é perfeito, sabemos que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e que estamos já dentro do propósito do Senhor Deus. Então, busquem a face do Senhor e não a face do mundo. Busquem cada vez mais conhecer o nosso Deus, porque eu volto a lembrar João 17, versículo 3, a nossa vida eterna depende disso, de conhecer a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou, ou seja, o Filho de Deus. Quem conhece o Filho de Deus sabe como é ser filho de Deus também. Olha que bonito, não teríamos como saber o que é ser um filho de Deus se a gente não olhasse para o Filho de Deus. Então olhemos para o Filho de Deus e no seu tempo, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos enganos, porque a gente cometeu erros, nós vamos saber o que é ser um filho de Deus. Tem aquela pessoa vingativa que diz assim, vamos ver quem está certo. Tu vai saber o que é bom quando chegar a hora, né? Essa palavra de dizer, tu vais saber, significa tu vai enfrentar, tu vai estar lá, tu vai ver face a face se o que eu te digo é verdade ou não é, né? E é isso. É o Senhor Jesus dizendo, olha, eu não estou condenando, estou de boa, eu não vim para condenar. O Senhor Deus tem tudo. Por que ele vai se irritar? Ah, vocês não estão fazendo o que é certo, eu estou irritado com vocês. Não. É o Senhor, ele vem, inclusive abandona o trono por um tempo e, tão humilde, fez o que fez e até foi crucificado por amor de nós. E ainda diz, eu não vim julgar vocês, não, venham todos, todos são bem-vindos. Agora, a hora que vir, chegou aqui, sejam humildes, recebam de mim, né? Bebam dessa água. É isso que o Senhor Deus quer, Ele não quer exigir. A partir do momento que a gente vai bebendo dessa água, nós vamos conhecendo a face do Senhor. Vai sendo revelado em nós a imagem e semelhança do Criador. Nós vamos entendendo como que as mãos do grande oleiro foi formando o vaso. Quer dizer que mesmo aquele meu engano, as coisas de errado que eu fiz, o Senhor me moveu. Serviu de engano para aqueles que têm que ser enganados, que estão condenados. E serviu de salvação para mim, que mesmo aquilo que eu errei, até aquilo que eu não aceitei, que eu achei que era bom para mim, hoje eu vejo que não seria bom. O propósito do Senhor Deus é firme. As palavras, as filosofias do homem passarão, mas a palavra do nosso Deus não passará. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Deus, glórias ao nosso Criador. Aleluia. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.